Olá, turminha, professora Leila de volta para mais uma atividade. Meus queridos alunos, eu falei para vocês que nós íamos fazer a correção do nosso exercício de fixação, certo? Mas surgiu um probleminha técnico aqui e não vai ser possível nós corrigirmos hoje, mas na próxima aula nós iremos corrigir, tá? Na aula online. Para os meus alunos presenciais, nós iremos corrigir em sala de aula, tá bom, meus amores? E vamos aqui trabalhar esse assunto, não é? Que é importante. Esse assunto nós vamos ter o reforço em sala de aulas, vamos ter reforço nas aulas online, não é? E vamos lá. É necessário a gente continuar, né? Não deu certo, não deu certo aqui, mas nós queremos que vai dar certo agora, nesse momento. Tá bom, meus amados, meus alunos queridos? Então, o assunto de hoje é S, SS e cedilha, certo? É a ortografia, queridos. A ortografia relativa à grafia correta das palavras, certo? E vamos ver aqui que o livro nos trouxe. Algumas dicas para o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos. Primeiro, ler com frequência. Segundo, praticar a escrita habitualmente. Terceiro, consultar o dicionário sempre que houver dúvidas. Meus alunos, esse assunto aqui que é ortografia, S, SS e cedilha, é uma forma de nós interagirmos, não é? É uma forma de nós fazermos a escrita e quando nós não tivermos a certeza de como essa palavra, não é? Ela vai ser pronunciada, como ela vai ser escrita, procuramos ajuda onde? No dicionário, não é? Principalmente o significado, principalmente como é a escrita dela. É o que ele nos fala aqui, queridos, não é? Ortografia relativa à grafia correta das palavras. Ou seja, a minha ortografia, não é? Ela tem que estar relacionada à palavra, à grafia, a sentidos, não é? E para isso, meu aluno, eu preciso fazer o quê? Para eu ter um bom entendimento numa escrita ortográfica, não é? Numa fala, onde eu vou pronunciar a ortografia. Muito cuidado quando nós formos falar, por exemplo, assado, não é? O aluno, muitas vezes, ele não consegue pronunciar a palavra ele diz assado, não é? Então, é assado, não é? 2 S. Na hora que nós formos fazer a separação de sílaba, termos cuidado na hora de fazer a separação correta, não é? Então, ele nos trouxe aqui essa informação que é muito valiosa para nós, não é? A ortografia, nós vamos trabalhar durante esse final de bimestre, para que você tenha um bom entendimento e você tenha uma boa observação na escrita, não é? Da palavra e na hora que você for fazer a separação silábica e na hora que você for fazer a separação de forma, a gente sempre diz, em quadradinhos, em vírgulas, em traços, certo, queridos? Então, vamos fazer uma breve leitura nesse momento, tá? Algumas dicas para o desenvolvimento dos conhecimentos ortográficos. A primeira é ler com frequência, sempre ler, não ler só quando for necessário, quando alguém lhe pedir. Como é que eu vou saber que uma palavra é escrita com SS, S cedilha? Muitas vezes, meu aluno, nós precisamos ter esse hábito de leitura. É necessário ter um hábito de leitura, porque quanto mais eu busco a leitura, mais eu vou conhecendo as palavras, mais eu vou conhecendo a ordem, não é? E mais uma vez eu digo para vocês, a língua portuguesa ela tem regras, não é? Não só na gramática, mas ela tem regras também na ortografia. Então, como é que eu vou adquirir conhecimento com palavras escritas com S, SS, S cedilha? Eu vou buscar o quê? Ler frequentemente, pegar livros e fazer leitura. E assim que eu vou fazendo uma leitura, eu vou buscando conhecimento e eu vou conhecendo as palavrinhas com os sons, não é? E como se escreve, certo? Segundo passo,
Praticar a escrita habitualmente. Sim, não só fazer a pesquisa, não só falar, mas escrever, não é? Sempre que você puder, você vai pesquisar uma palavra, não só pesquise para saber o significado, pesquise também e vá tendo o hábito de escrever. Escreva a palavra, escreva a frase. Você tem que ter essa prática de leitura, uma prática da escrita, ter habilidade na escrita. Esses são os passos que ele vai nos dando aqui, o livro, tá bom? Terceiro, consultar o dicionário sempre que houver dúvida. Quando tiver dúvida de como uma palavra é escrita, nós sempre dizemos que nós temos um manual. E esse manual é o dicionário. Então, busque sempre o dicionário para você ter certeza de como se escreve a palavra. Tá? Eu tenho hábito, eu pesquiso muito no dicionário. Por várias vezes, quando eu tenho dúvida da palavra, como ela é escrita, como ela é redigida, eu corro para o dicionário. Você também tem que fazer isso, não é? É necessário. O dicionário, muitos hoje não fazem uso do dicionário, mas o dicionário, ele precisa ser consultado, não é? Ele é seu manual. Então, busque sempre no dicionário como se escreve a palavra e o significado da palavra, tá certo? Logo abaixo, nós vamos ter uma atenção. É preciso conhecer as regras ortográficas da língua portuguesa, mas deve-se ter em mente que há palavras que não seguem as regras. Olha, tá vendo? Tem regras que eu posso cumprir dentro da língua portuguesa e tem regras que não é possível cumprir. E aí ele vai nos dando aqui. Escritas com S, SS e cedilha. Nós vamos ver nesse momento aqui escrita com cedilha, tá? Palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo, não é? Eu tô lendo de cima para baixo. Exemplo do canto, canção. Do infrator, infração. Tivo, exemplo, relativo, relação. Substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em ter. Exemplo, manter, manutenção, certo? Substantivos terminados em são, determinados de verbos de que se retirou a letra R final. Exemplo, aclamar, aclamação. Vocês estão vendo, meus amores? Como ele diz que aqui nós podemos obedecer as regras em algumas palavrinhas. Quando ele diz assim, é preciso conhecer as regras ortográficas da língua portuguesa, mas deve ter em mente que há palavras que não seguem a regras, tá? As regras. Nós vamos ver daqui para frente, tá bom? Página 33. E aí nós vamos ver mais um exemplo, queridos. Mais um exemplo vocês vão ver aqui nesse assunto, nessa atividade. Escritas com palavras derivadas de verbos terminados em de, aí fica compreender, compreensão. De, exemplo, expandir, expansão. Ter, inverter, inversão. Ertir, divertir, diversão. Mais abaixo, palavras derivadas de verbos terminados em correr, pedir. Exemplo, descorrer, discurso. Delir, expelir, expulsão. Substantivos derivados de verbos terminados em
dir, tir, ir, ter, der. Então vamos lá. Exemplo: dir, agredir, agressão. Tir, permitir, permissão. Mir, exemplo: imprimir, impressão. Ter, reter, remissão. De, conceder, concessão. Ah, queridos? Escrita com SS. Superlativos sintéticos. Olha aí, não é? Grau de adjetivo. Exemplo: lindíssimo, belíssima, felicíssima, fortíssima. Palavras compostas em que se dobra o S. Exemplo: mini mais saia. Mini saia. Ano mais social. Antissocial. Nos verbos conjugados no pretérito imperfeito do subjuntivo. Exemplo: se eu colhesse, se tu colhesses, se ele colhesse. Então aqui nós temos umas regrazinhas que eu posso obedecer e tem regras que eu não posso obedecer. Então nós vamos ter todo o cuidado na hora de nós pronunciarmos, na hora de nós escrevermos, na hora de nós sabermos o significado. Tá certo, meus queridos? Página 34. Letra e fonema. Aqui nós vamos entrar, meus alunos, em um assunto que é muito legal. Eu gosto muito de quando nós vamos para a parte dos fonemas, da parte das letras. E aí nós vamos ter um exercício que você vai fazer uma forma de fixar essa atividade, tá bom? Olha aí, letra e fonema. Letra é a representação gráfica do fonema. Portanto, letra se refere à modalidade escrita. Que uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. Por exemplo, letra S representada, olha, ela vai representar fonemas diferentes nas palavras casa e significado. A palavra casa, o som é de Z, mas eu vou escrever com S, certo? Significa, ó, significa o som de C, não é? Significa, não é? Escrita com S. Então, letras e fonemas nós iremos trabalhar nessas atividades. Meus alunos, como nós já temos muitas atividades para fazer, eu sei que vocês estão com atividade, é necessário nós continuarmos o nosso assunto, não deixar o nosso assunto ficar para trás. Eu sei que vocês estão cheios de atividade, mas nós precisamos também fazer as nossas atividades, para que a nossa atividade não venha ficar muito extensa, tá? Eu vou passar aqui os slides, eu falei algumas atividades aqui, não é? Que é esse quadrozinho, lembre-se que você tem que estar com o seu livro, tá? Então nós vamos relembrar mais uma vez aqui, se você não estiver enxergando nitidamente, esteja com seu livro ao lado, não é? Como ele disse assim, escritas com som, escritas com S, escritas com SS. Lá na primeira página que nós vimos, página 33. Escritas com cedilha, tá? A gente tem que verificar assim a sonoridade também. A gente tem que estar atento para tudo isso, sonoridade, a escrita, a entonação na voz, tá? Vai ajudar você a identificar como se escreve a palavra que você precisará, não é, trabalhar. Na página 35 nós temos uma atividade, tá certo? Leia as palavras, assinale as letras que faltam e depois escreva-as corretamente. Então eu tenho palavra com S, SS e cedilha e reescrita. Então a palavra vamos fazer a atividade 1, palavra, você vai
preencher os espaços aqui. Primeiro você vai analisar se é com S, SS ou cedilha. Ele não deu iniciais, porque são nas iniciais e também nas lacunazinhas, não é? Você vai preencher. Preste bem atenção, tá bom? Então ele deu aqui, ó, emana. Emana, vamos ver se é com S, SS ou com cedilha. Nós já sabemos que é a palavra o quê? Semana. Então é S, certo? O que você vai fazer? Você vai completar, depois você vai marcar um X lá, não é? Deixa eu ver se dá pra gente abrir aqui. Eu vou abrir aqui o exercício. Deixa aqui pra gente abrir e ver, tá? Olha, bem aqui, né? Você vai completar. Se não estiver bem nítido, lá no seu livro vai estar, tá? Então aqui eu tenho palavra, né? Você vai completar com S, SS ou cedilha. Então eu já disse, nós já achamos a primeira palavra, semana. Assim que você encontrou, você vai marcar um X, né? Tem aí as colunazinhas, você vai marcar um X dizendo que é com S, não é? Não vai marcar SS nem cedilha, que não é S, não é? E após você ter feito isso, você vai reescrever ao lado. Tá bom, meus alunos? Então tem a atividade 1 e a atividade 2. Então você vai fazer a página 35 e a página 36. As duas páginas você vai fazer. Por que, professora? Porque é necessário. Eu sei que você tem exercício das outras disciplinas, mas é interessante e é bom também que vocês também não deixem atrasar a tarefinha de português, tá? Meus queridos, infelizmente, mais uma vez, eu estou assim muito triste, porque eu gostaria muito de corrigir o exercício que nós fizemos em sala de aula e que nós enviamos por PDF para os nossos alunos. Infelizmente, problemas técnicos nós não iremos corrigir aqui, nós vamos corrigir em sala de aula e os meus alunos online vão esperar um pouquinho, tá? Para nós fazermos algo bem interessante. Nós vamos conversar um pouco sobre a nossa prova de segunda-feira. A nosso teste, você diz teste, você diz prova, você diz lista de exercício, enfim, é onde nós vamos testar o nosso conhecimento. Nós vamos ter a nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos também estar usando o nosso livro paradidático. Gostaria que você levasse o seu livro paradidático na segunda-feira, tá, meu aluno? Leve seu livro para nós usarmos, se for necessário, em uma atividade. Você não vai colar, né, a palavra colar, mas nós podemos fazer uma consulta se for necessário, tá certo? Olha aí, queridos, tem um assunto ainda da página 36, né? Se der tempo, você faz a 36. Se não der, faça só a 35 mesmo. A 36 está bem legal, olha. Complete as palavras abaixo com S, cedilha ou SS. É com vocês, né? Professora, eu não tive tempo. Não tem importância. Deixe para outro dia, mas dê prioridade nesse momento para o seu estudo de segunda-feira, porque na terça tem matemática, segunda português. Então, hoje você só vai fazer a página 35. A página 36 a gente deixa para a próxima aula, tá certo? Quero que você esteja bem tranquilo para a sua semana praticamente de trabalho avaliativo, não é? Na hora que você estiver precisando da ajuda da professora, não é? No WhatsApp, na rede social, eu peço que você estude, meu aluno, tá? Não está difícil. Tudo que nós estudamos em sala de aula, esta época que eu postei aqui na nossa aula online, é o que eu vou cobrar de vocês, é o que eu vou solicitar de vocês no teste, tá bom? Então fiquem atentos, tá? Não fiquem nervosos, tenham calma. Mais uma vez, o livro paradidático, quem tiver o livro paradidático, leve segunda-feira para a escola. Quem não tem o livro, meus alunos, eu gravei, não é, a narrativa da história. Você pode assistir novamente, tá? Aquele que não assistiu, acesse, não é, a página da escola. Então lá eu fiz uma narrativa muito bem
Eu gostei, não foi uma coisa demorada, então assista a essas aulas, não é, que nós deixamos gravadas aí, porque lá nós vamos lembrar dos artigos, não é? Nós vamos lembrar do substantivo, do grau do adjetivo, e é necessário você estar sempre buscando essas informações. Então, meus alunos, atividade agora para o quarto tempo é a atividade da página 35. Terminou aqui, não é para fazer a 36, deixa para a próxima aula. Terminou aqui, você pode acessar novamente o YouTube para assistir a aula de quê? De aula de paradidático, o livro paradidático, não esqueça, até deu um trava-língua aqui, não é? Então, você termina suas atividades e vá assistir, não é? Assista a narrativa do livro O Menino que Perdeu a Sombra. Tá bom, meus queridos? Então, aqui a nossa atividade de hoje é ortografia, cedilha, S e SS. Ortografia relativa à grafia correta das palavras. Tá bom? Deus abençoe a vocês. Tenham calma, não é? Na medida do possível que for terminando a atividade de vocês, vocês vão postando para nós corrigirmos. Tá bom, meus queridos? Então, mais uma semana está terminando e louvamos a Deus porque estamos vivos. E continue agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Então, tchau, tchau. Até a próxima.